Olá, pessoal, alunos. Vamos dar ainda continuidade à nossa aula de história. Hoje, sexta-feira, nós temos aula de história. E ontem, quinta-feira, nós começamos porque ontem foi dia 13 de maio e nós comemoramos a abolição da escravatura, né? Ou a libertação dos escravos. E hoje, como é sexta-feira, nós vamos fazer mais uma, uma explicação rápida e depois vocês irão fazer a atividade, porque essa data não pode passar em branco, pois nós sabemos que no passado algumas pessoas, alguns negros lutaram para que hoje nós tivéssemos essa liberdade, tá bom? Então, não é à toa que nós temos que falar um pouco para que depois vocês vão se aprofundando ao passar. Hoje, agora, como vocês são quarto ano, no outro ano, quinto, mas vocês têm que conhecer para que vocês façam uma leitura e uma para que vocês aprendam e saibam lutar também pelos nossos direitos. Isso é o mais importante, tá bom? Então, a abolição da escravatura. Assim que o Brasil começou a ser colonizado pelos portugueses, eles procuraram escravizar primeiro, antes dos negros, os índios, que foram os primeiros habitantes quando eles chegaram aqui no Brasil, que encontraram os índios. Mas só que escravizando os índios para que os índios trabalhassem na lavoura. Só que os índios não aceitaram. Então, aí lutaram contra isso, e aí foi de onde eles tiveram essa ideia de ir buscar na África os negros para que trabalhassem. Essa leiturazinha que eu vou fazer para vocês, né? Então, os indígenas reagiram a essa escravidão e não se adaptaram à produção sistemática e em grande escala da agricultura colonial. Além disso, eram protegidos pelos jesuítas. Os índios eram protegidos pelos jesuítas. Para resolver o problema da mão de obra, os portugueses passaram a escravizar os negros que vinham da África, para eles trabalharem na lavoura e na mineração. O tráfico de escravos possibilitava também bons lucros aos comerciantes portugueses. Vinham aqueles índios de lá, ou aqueles negros da África, no navio negreiros, muitos morriam, não chegavam até aqui o Brasil, certo? Então, em 1550, chegando ao Brasil, transportados em navios negreiros portugueses, os primeiros escravos africanos. Então, eles vinham de lá e aí para trabalhar aqui na lavoura. E é isso que a gente vai, né? Nos mercados, os escravos, os negros eram vendidos como mercadorias. Eles trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos, na mineração e nas casas das famílias ricas, das famílias reais, que aqui moravam, certo? Nas fazendas moravam, os índios moravam o quê? Nas senzalas, construções sem janelas que eram trancados à noite para eles não fugirem. Não recebiam alimentos, nem roupa, nem remédio, e muitos morriam porque estavam feridos e não tinha essa assistência suficiente, né? Então, trabalhava muito e nada recebiam por seu trabalho. Muitos negros se rebelaram, se revoltaram e fugiam para os quilombos, onde eles ficavam morando, e formavam o quê? Eles, quando fugiam, iam e formavam as senzalas, os locais que eram refugiados. Os quilombos ficavam em locais distantes e de difícil acesso, para que
os portugueses não chegassem lá, tá bom? Escritores, poetas, jornalistas, políticos iniciaram uma campanha a favor da abolição da escravatura. Eles eram chamados abolicionistas. Dentre eles tinha André Rebouças, Nicolau Campos Vergueiro, Barão de Cotegipe, José do Patrocínio. Esses faziam e eram do lado dos escravos para que fossem livres e para que fossem libertos. Esses eram os abolicionistas, né? Aos poucos foram elaboradas leis abolicionistas. A campanha abolicionista continuou até que foi decretada a abolição total dos escravos no Brasil, certo? E essas pessoas que lutaram para que eles fossem libertos, a que primeiro teve uma das, quem fez a Lei Áurea, foi a princesa Isabel. E dentre elas também teve outras, que aquelas mães que ficavam gestantes a partir daquela data, né, elas eram livres. Aqueles também que tinham acima de 60 anos, que já não produziam, também eram libertos. A lei de sexagenário, que tinha 60 anos. E outros que foram. Então, até quando a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea para libertar todos os escravos, tá bom? E aos poucos vocês vão se aprofundando, a gente vai fazer uma atividade também no livro para que a gente dê continuidade, para que vocês tenham uma noção. Vou colocar também um vídeo para que vocês assistam, para que vocês tenham essa noção e esse interesse por história, para vocês saberem que para hoje nós sermos livres, negros, nós que somos descendentes, tiveram antes, no passado, alguns que lutaram para isso, tá certo? Então, desde já, a gente fica por aqui e a gente ainda pode se apropriar dessa, para que a gente conheça mais sobre a abolição da escravatura, que é uma noção para que a gente chegue até mais, tá bom? Então, desde já, a gente fica por aqui, vamos fazer nossas atividades e também o que tiver a gente vai colocar aí no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, desde já, um abraço, até mais. E eu vou ficar à disposição para que vocês tirem as dúvidas, tá bom? Beijo, tchau, até mais tarde.